Fala pessoal, tudo bem com vocês? O assunto hoje é sério. A pandemia do coronavírus paralisa campeonatos mundo afora. E no Brasil, por enquanto, portões fechados. Mas até quando? O que pode acontecer? É o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, vocês devem estar acompanhando as notícias, realmente há um surto, há uma pandemia que se trata de uma epidemia global, com proporções ainda sem a gente ter a exata noção do que pode acontecer, com a ascensão no número de casos, ou seja, eles só aumentam por enquanto, com exceção da China, que está conseguindo uma redução já nesse momento. Nos demais países, os casos só aumentam, com uma proliferação muito rápida. E isso causou uma série de impactos no mundo esportivo. E vários eventos estão sendo suspensos, cancelados, adiados. A Itália, por exemplo, que tem o maior número de casos fora da Ásia, está com todas as suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Inclusive, a Federação Italiana cogita decretar o fim da temporada sem um campeão, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Ah, mas a Europa está muito distante da gente. Não, né, gente? A gente já tem casos confirmados aqui no Brasil, na América do Sul. Um jogador de 20 anos do River Plate testou positivo no vírus do novo coronavírus. Jogadores italianos também. Na América do Norte, nos Estados Unidos, já há a decretação do estado de emergência do país, da cidade de Nova York, de outras cidades com muitos casos. E, gente, o principal modo de contágio, de transmissão desse vírus é por conta de aglomeração de pessoas. São gotículas, então você salivar perto de uma pessoa que tenha o vírus, né, você pode ser infectado. Depois você cumprimentar uma pessoa que tenha o vírus, levar essa mão aos olhos, à boca. Esse tipo de contato pessoal é que pode causar a infectação. A gente não tem ainda noção do que pode acontecer nos próximos dias, já que se trata de um crescimento exponencial. Significa que hoje há um número que amanhã ele é muito maior do que se imaginava. Não há o exato controle do que pode acontecer. E se a recomendação de médicos especialistas, não minha, não de qualquer especialista em superficialidade, não, de médicos especialistas, é de você evitar aglomerações, bom, a gente precisa botar a mão na consciência e entender o que está acontecendo. Se o mundo inteiro está caminhando para um lado, com um cancelamento de NBA, da Fórmula 1, de várias modalidades que inclusive não definiram classificados para as Olimpíadas que vão acontecer agora em julho e agosto no Japão. Se tudo isso está parando, a grande pergunta que eu faço é: por que o Brasil ainda está no caminho contrário? Mesmo que você me diga, ou que você use argumentos de que ainda não estamos numa situação tão crítica como o restante do mundo, é exatamente por isso que a gente deveria repensar. É exatamente por isso que a gente deveria, juntamente com o restante do planeta, parar um pouco, nem que seja por uma semana, por 3 semanas, por um mês, para entender o que está acontecendo. E aí, se os casos começarem, ao invés de subir, caírem, bom, aí a gente volta a permitir com que o livre trânsito aconteça, com que os eventos sejam mantidos ou retomados. Eu não vejo sentido a gente continuar tendo futebol aqui no Brasil, ainda mais em competições estaduais, regionalizadas, em detrimento a competições muito mais importantes, mais caras, que envolvem muitas coisas que já estão sendo paralisadas mundo afora. Ou a gente vai entender que os nossos estaduais aqui são mais importantes do que a NBA, do que a Fórmula 1, do que o Campeonato Italiano, do que a Premier League, do que a Champions League, do que a Liga Europa. Pô, gente. Ah, mas tem muita coisa envolvida, tem televisão, tem dinheiro. E a NBA não tem? E a Fórmula 1 não tem? A gente está diante de um caso que a gente não tem nem noção do que está acontecendo. Nenhuma outra pandemia provocou tantas interrupções em eventos esportivos como essa. A gripe espanhola, em 1918, 19, 17, 18, 19, ela matou 100 milhões de pessoas.
Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em que os soldados estavam lá nas trincheiras da França em condições muito precárias, quando eles voltaram da guerra, eles contaminaram o mundo inteiro com essa gripe. 100 milhões naquela época representava 50% da população terrestre. Essas pessoas foram mortas pela gripe espanhola. E, acreditem ou não, em 1920 teve uma Olimpíada. Claro, eram outros tempos. A gente não tinha um mecanismo de comunicação, de entendimento de sociedade como temos hoje. Então hoje, se a gente está vendo um movimento global no sentido de precaução, o Brasil vai no sentido contrário. E aí o que as federações, com a anuência da Confederação Brasileira de Futebol, anunciam para este fim de semana, rodada de portões fechados. Legal. Porém, no caso da Federação Paulista, só na capital paulista. No interior de São Paulo, em Limeira, quando o Palmeiras vai jogar com a Inter de Limeira, pode ter público. Como assim, gente? A Conmebol já cancelou a rodada da Libertadores semana que vem. Mas não, o Paulistão tem que seguir. Aí já sabemos também que, além disso, o clássico Santos e São Paulo, por exemplo, ou São Paulo e Santos no Morumbi, não bastasse estar de portões fechados, a imprensa foi restringida, apenas os veículos com direitos de transmissão estarão lá cobrindo. Esses profissionais, eles também vão entrevistar os jogadores, como a gente faz, com uma distância de 50 centímetros da boca de jogadores, que pode daqui a pouco permitir o contágio. Gente, se a recomendação de especialistas é evitar contato e aglomerações, por que diabos estamos tendo jogos? Eu não vou nem citar aqui que nós estamos diante de uma situação complicada, séria, de que talvez não haja nem clima para a prática do futebol. Não vou nem citar esse aspecto, tá? Que já seria o suficiente para a gente repensar a rodada. Agora, nós estamos diante de um fato que nós não temos noção da real proporção. E os especialistas, eu conversei com um médico infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, que ele disse, o mais prudente agora é recuar, gente. É evitar aglomerações. Sim, o ideal seria cancelar. Nem que seja para que daqui nos próximos dias a gente veja, opa, os casos começaram a diminuir. Agora vamos voltar à nossa vida normal aos poucos. Enquanto os casos só sobem, o número de casos só sobe, a gente tem que parar, cara. Não faz sentido. E não faz sentido você restringir na capital e liberar no interior. E não faz sentido os nossos estaduais terem mais relevância do que campeonatos que geram bilhões de dólares ao redor do mundo e que já se conscientizaram que não pode mais acontecer. Pelo menos nesse momento. Ah, mas o nosso calendário aqui no futebol brasileiro é muito difícil. Isso aí vai haver um prejuízo. Cara, desculpa, velho. Nós estamos diante de algo muito mais grave. A preocupação nesse momento não pode ser o calendário. Não pode ser prejuízo financeiro. A preocupação nesse momento tem que ser com a saúde pública. Ou a gente vai deixar que daqui a pouco, 2, 3 meses, para pensar, realmente aí um jogador ficou infectado, testou positivo, aí vai ter que parar o campeonato. Um jornalista. A gente vai deixar isso acontecer? E eu estou citando jogador e jornalista porque pode ser qualquer pessoa, tá? Eu estou falando porque são pessoas diretamente envolvidas que trabalham com o meio. Porque estamos fechando os portões numa medida meio paliativa, só que as pessoas que estão envolvidas com a prática continuam trabalhando, continuam aglomeradas, continuam tendo contato e continuam com a possibilidade de contágio. É incoerente, é retrógrado, não dá para aceitar. E aí eu pergunto, até quando a gente vai fazer uma rodada correndo um risco, mais uma rodada correndo esse risco, para daqui na semana que vem dizer, realmente vamos ter que cancelar os estaduais? Como se tivesse clima para a prática do futebol diante do que nós estamos vendo. Então, fica aqui o meu registro, a minha revolta, de que não há nenhum clima e nenhuma recomendação prudente para a prática desportiva do que nós vamos acompanhar no fim de semana. Valeu, gente! Cuidado, lavem as mãos, se protejam, se cuidem e até a próxima. Tchau!